Moziluziku, parte 8. Visitação angelical e o mistério do dízimo. Em 2008, fui convidado para uma província por um pastor de uma igreja de 1.500 membros. Peguei o avião e quando cheguei lá, o pastor veio para me receber com seus pastores. Mas eu notei que eu também fui recebido pelo serviço de protocolo do governador da província também. Eles vieram com os membros da polícia local e serviços de segurança oficiais. Vi duas meninas segurando flores e recitando um poema para me receber. Muitos membros da igreja vieram me receber. As pessoas no aeroporto pensaram que eu era uma autoridade oficial. Eu fui então levado para o hotel. Havia também membros da polícia local. Fiquei surpreso com este nível de hospitalidade. Passei um mês testemunhando sobre o Senhor e a manifestação angelical naquela igreja. Após um mês falando naquela igreja, comecei a perder a minha voz. O pastor sugeriu que eu deveria voltar para a capital, para descansar. Mas antes de voltar, o pastor me disse: devemos te abençoar. Como podemos te abençoar? Você é casado? Eu disse: estou noivo e vou me casar em 2 semanas. O pastor disse: vamos ser os principais contribuintes para as suas despesas de casamento. Vamos cuidar de todas as despesas. Essas pessoas compraram uma passagem de ida e volta, para que eu pudesse voltar depois de meu casamento. Enquanto eu estava de volta na capital, o pastor e as pessoas de sua igreja continuaram o contato comigo a fim de me abençoar financeiramente. 2 semanas mais tarde voltei a fim de continuar o meu testemunho. Eu estava no hotel com o pastor relatando a ele sobre visitações angelicais, quando de repente sentimos um vento soprando no quarto do hotel onde eu estava alojado. De repente, vi a parede do quarto do hotel em movimento. Imediatamente um anjo do Senhor veio através da parede da sala. O pastor não pôde vê-lo. Imediatamente o anjo do Senhor começou a explicar-me o mistério da bênção. Depois, ele desapareceu, mas no final do dia, quando eu estava testificando na igreja, de repente, vi um anjo do Senhor aterrissando e entrando na igreja. Ele estava se movendo e voando na igreja enquanto eu estava testificando. Quando o anjo continuou a se mover na igreja, minha atenção estava nele. Embora tenha continuado a testemunhar, algumas pessoas começaram a perceber que eu estava distraído com alguma coisa. O pastor ficou desconfortável porque percebeu que eu não tinha concentração. Eu continuei observando o anjo do Senhor. No entanto, notei que o anjo não estava me permitindo ver seu rosto. Minutos depois ele desceu em uma altitude mais baixa e se inclinou em direção ao povo. Foi então que consegui ver seu rosto e consegui reconhecê-lo. Ele era na verdade, o anjo da minha igreja. Eu vi este anjo no passado e conversei com ele pela permissão do Senhor. Em toda a igreja viva na terra, o Senhor designou um anjo específico. Quando eu vi esse anjo, houve contato visual entre ele e eu. A categoria deste anjo é chamada de fiel. Eles são os guardiões das igrejas. Quando vi nesta igreja, fiquei imaginando: este é o anjo da minha igreja. O que ele está fazendo aqui nesta igreja, nesta província? Então eu vi este anjo pairando sobre a igreja, e então ele abriu os braços. Eu estava observando cada movimento que ele estava fazendo. De repente, observei uma luz muito intensa que começou a brilhar e fluir de seu peito. Essa luz intensa e seus raios que fluíam e emanavam começaram a se dispersar e a encher toda a igreja. Cada membro desta igreja foi iluminado por raios de luz deste anjo. Isso estava acontecendo enquanto eu estava entregando meu testemunho na igreja. Quando terminei de testificar, o anjo do Senhor desapareceu. No dia seguinte, eu estava no hotel quando o pastor veio me ver. Ele disse: homem de Deus, você não se concentrou durante todo o testemunho. Comecei a contar ao pastor o que vi durante a entrega da minha mensagem. E enquanto estávamos conversando, começamos a sentir um vento soprando no quarto do hotel. De repente, vi o anjo do Senhor entrando no quarto de hotel onde estávamos. Ele me disse: ontem escondi meu rosto. Sou eu. Meu nome é Fiel. Eu estava prestes a perguntar a ele sobre o que aconteceu ontem no serviço. Imediatamente ele respondeu meu pensamento. O anjo do Senhor disse: eu sou o guardião de sua igreja. E é por isso que você está se perguntando por que estou aqui.
Eu estou aqui por causa da hospitalidade do jeito que eles estavam cuidando de você. Sua igreja na capital nunca fez isso com você. Como você sabe, somos enviados a igrejas em todo o mundo para mantê-las e abençoá-las. Portanto, fui ordenado por aquele que vive para sempre, para transferir as bênçãos de seus membros para esta igreja, por causa do tratamento e hospitalidade prestados a você. Eles se apropriaram das bênçãos de sua igreja por causa da maneira como trataram você. É por isso que você me viu liberando bênçãos neles. Enquanto conversava com esse anjo, o pastor estava me observando, eu conversando com o espaço vazio. Então o anjo me disse: toda vez que as pessoas pedem dinheiro a Deus ou coisas materiais, você deve entender, quando Deus responde suas orações, essas bênçãos chegam até nós, os anjos das igrejas. Nós somos os administradores das bênçãos das igrejas. Somos chamados, fiéis, e liberamos as bênçãos apenas aos crentes que são fiéis. Somos fiéis. Entendamos que se trata de um princípio, porque somos chamados fiéis. Só abençoamos aqueles que são fiéis a Deus. O anjo disse: se você não é fiel ao que pertence a Deus, não seremos fiéis a você. Entenda que o homem de Deus pertence ao próprio Deus. Quando ele entrega a palavra à igreja, a igreja deve ser fiel em termos de suas obrigações para com ele. É somente quando o povo é fiel ao homem de Deus, que está alimentando a palavra, que nós, os anjos das igrejas, nos tornamos fiéis a essas pessoas. É nesse momento que nós liberamos as bênçãos. As pessoas de Deus devem aprender a honrar e cumprir suas obrigações, para com o homem que liberou a unção e a palavra de Deus para eles. É quando somos chamados a agir em termos de bênçãos. O anjo disse: tenho guardado tantas bênçãos em minhas mãos, mas considerando que se você não é abençoado e valorizado por sua própria congregação, guardei essas bênçãos. E por causa da hospitalidade que recebi aqui, tive que liberar essas bênçãos nesta igreja porque eles se trataram em conformidade. As pessoas em sua igreja se empobreceram. Então o anjo desapareceu. Quando eu estava prestes a deixar a província, o serviço oficial de protocolo e segurança se ofereceram para me acompanhar até o aeroporto. Houve muita honra. Fui tratado como um convidado especial de honra. Fiquei triste com a minha igreja, então decidi ter uma conversa aberta com todos na igreja. As pessoas ficavam me perguntando o que fazer. Foi em 2018 de fevereiro que algo aconteceu. Eu estava prestando um serviço de dízimo, e estava na frente do povo para abençoá-los. Eu estava prestes a colocar minha mão em 15 pessoas que se levantaram para o dízimo. De repente, vi os anjos de Deus aterrissando na igreja. Eles formaram duas linhas à minha esquerda e à minha direita. Eu os observei por algum tempo. Então comecei a colocar a mão nas pessoas que se apresentavam para o dízimo. No entanto, quando eu coloquei minha mão na primeira pessoa que veio dar o dízimo, quando o homem voltou ao seu assento, vi um dos serafins se separar da linha e segui-lo até seu assento, e ele ficou ao seu lado. Quando eu coloquei minha mão na segunda pessoa, no momento em que ele se virou para voltar ao seu lugar, um segundo anjo o seguiu até seu assento, e ele ficou ao seu lado. Toda vez que eu colocava minha mão em uma pessoa, ele era acompanhado e seguido pelo anjo do Senhor. Considerando que eu orei por 15 pessoas que vieram para dar dízimos, os 15 anjos os acompanharam e ficaram com eles ao lado deles na igreja. Então outros anjos restantes foram embora. Se todos fossem fiéis naquele dia, todos os anjos teriam permanecido e ficado em suas vidas. Quando terminei o serviço, expliquei à igreja o que vi, mas não consegui entender o significado disso. No dia seguinte, eu deveria voltar para a igreja a fim de orar e perguntar sobre tudo isso. Foi poucos dias depois que os anjos vieram para me fornecer a explicação do mistério dos dízimos. Eram 5 da manhã quando todos estavam dormindo. Fui à sala para orar. Eu estava orando quando, de repente, comecei a sentir como me transportado no espírito. Eu senti uma poderosa unção. Eu disse a mim mesmo que isso deveria ser um encontro. Num piscar de olhos, encontrei-me na igreja. Naquele momento, vi os anjos que apareceram anteriormente na igreja.
Quando eles apareceram, eles faziam uma linha exatamente da mesma maneira que faziam na última vez em que eu orava pelas pessoas que davam seus dízimos. De repente, vi um desses anjos colocando suas asas. Depois de desdobrar as asas, levantou os pés e assumiu a posição de voo como se quisesse voar no espaço. Notei que este serafim parecia um dos 4 seres viventes que estão diante do trono do Senhor, que tem a aparência de uma águia que vi anteriormente. Este anjo parece que queria voar embora ainda não estivesse voando. Ele me disse: estamos aqui para a nomeação. Eu disse ao anjo: a consulta está marcada para as 8 da manhã. Por que você veio nesse horário? O anjo respondeu: não operamos no fator chamado tempo. Operamos além do tempo. Os seres humanos operam no tempo, mas nós operamos em consultas. Considerando que este é um compromisso, este dia está marcado para dispensação. Quando chegar o dia da consulta, embora seja cedo, já estamos aqui para honrar a nomeação. É porque você está esperando o tempo, e estávamos esperando por você. Quando este anjo terminou de dizer estas palavras, num piscar de olhos eu me encontrei de volta na sala da minha casa. Eu fiquei maravilhado. Mais tarde, quando já eram quase 8 da manhã, eu fui à igreja porque o encontro com o anjo era às 8. A aparição angélica pela manhã era uma indicação de que o anjo já estava na terra para essa nomeação. Mais tarde, fui acompanhado pelo evangelista que deveria ser a testemunha e participante deste encontro como de costume. Quando os anjos do Senhor pousaram às 8 da manhã, eles disseram ao evangelista: estamos impacientes. Esperamos ansiosamente por essa nomeação. Porque os filhos de Deus deram os dízimos e estão dando os dízimos, mas o Senhor nunca revelou à humanidade o mistério por trás do dízimo. Portanto, estamos ansiosos para revelar este mistério para a humanidade agora. O anjo que estava falando conosco era o anjo que assumiu a posição de voo. Minha suposição é que ele estava nessa posição porque nosso entendimento seria aumentado em termos de doação. Os serafins nos disseram. Geração após geração passou. O povo de Deus não conheceu o impacto e a verdade sobre os dízimos. Pela instrução daquele que vive para sempre, estou aqui para explicar à humanidade o mistério do dízimo. Os obreiros do diabo têm lutado contra esse procedimento, ainda que isso seja investido por Deus, para os anjos que são sua criação que é ordenada a residir em sua casa. O anjo disse: seu pai Abrão tem 2 afiliações com você, uma filiação espiritual e uma filiação física. Deus no céu ligou seu pai Abraão ao nível espiritual, mas você precisava de uma filiação material ao seu pai Abraão. Viemos revelar o princípio que irá ligá-lo fisicamente à bênção de Abraão. Vocês são herdeiros com Abraão, e vocês têm a fé de Abraão. Mas você precisa se conectar às bênçãos materiais de Abraão, embora, no nível espiritual, você seja um herdeiro com ele. Então os que são da fé são abençoados com o fiel Abraão. Galatas 3, 9. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros de acordo com a promessa. Galatas 13, 29. O anjo me disse: cuidado, uma casa se torna uma habitação de anjos. Você não leu a oração do Pai Nosso quando disse: seja feita a tua vontade na terra como no céu. Você não entendeu o significado da oração do Senhor. Você esteve no céu e não sabe nada sobre isso. A oração do Senhor significa que o engenheiro do céu deve descer à terra para configurar a sua casa à imagem do céu, para que ela se torne uma habitação de anjos. Nós somos os engenheiros. Somos nós que entramos em sua casa para configurá-la à imagem do céu, a fim de trazer-lhe coisas que excedam a sua compreensão e imaginação. Sua casa deve ser configurada para que se torne uma habitação de anjos. O anjo disse. Além disso, quando o Senhor comeu na casa de Zaqueu, Jesus lhe disse: hoje a salvação chegou a esta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Lucas 19, 9. Ele disse estas palavras depois de ter comido um alimento material de sua casa, que criou um vínculo com as bênçãos materiais de Abraão. O anjo disse: quando o Todo-Poderoso comeu o alimento material na casa de Abraão, ele teve que abençoar Abraão materialmente. É por isso que quando ele terminou de comer, ele perguntou: onde está Sara? Gênesis 18, 9. E disseram-lhe:
onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Eis aqui na tenda. Tenha cuidado com seus pastores. Quando eles comem em seu lugar, quando eles bebem em seu lugar, quando eles recebem coisas materiais de você, isso traz bênçãos materiais para que as profundezas possam recorrer às profundezas. Salmos 42, 7. O fluxo pode chamar de fluxo. A promessa de Isaque foi o resultado do fato de que Deus comeu alimento material na casa de Abraão. Abraão teve que receber bênçãos materiais de Deus. Mas por causa da incompatibilidade, muitos de vocês não são abençoados. Você vai semear material para receber material. Estas foram as palavras dos serafins. Ele continuou seu discurso e disse: Agora, este é o pré-requisito para que a sua casa seja configurada à imagem do céu, de modo que se torne uma residência dos anjos. Primeiramente, você tem que entender que nós, serafins, fomos criados com a intenção de louvar. Assim, quando chegamos à sua casa através do dízimo, a fim de torná-la nossa residência, transmitimos a você a unção do louvor. Damos a você a unção de louvor para que você possa se tornar um ser louvável e honrado. De fato, quando chegamos à sua casa através do dízimo, a fim de torná-la nossa residência, olhamos em volta para identificar e localizar as coisas em vários aspectos de sua vida que o tornam vergonhoso e desonrado. Identificamos aspectos da sua vida onde há vergonha e onde há humilhação. O caso da esterilidade de Sara era uma humilhação e vergonha na casa de Abraão. É por isso que depois de comer na casa de Abraão, o Todo-Poderoso perguntou por Sara. O anjo disse que a casa que paga o dízimo merece ser honrada. Todos os descendentes de Abraão devem ser abençoados porque Abraão pagou dízimos para eles antecipadamente. É por isso que o Senhor disse: essa filha de Abraão merece ser livre. O serafim disse: você tem que entender que um dízimo é igual a um anjo em sua vida. A falta de dízimos significa a falta de anjos em sua casa. O anjo disse: nós checamos a casa e a vida das pessoas que pagam dízimos. Toda vez que um homem paga um dízimo, um de nós vem em sua vida e estará em sua vida até sua morte. Se você pagar o dízimo mensalmente, receberá um anjo todos os meses. É assim que sua casa se tornará a residência dos anjos. Às vezes um crente é surpreendido por um acidente e perigo, e as pessoas se perguntam por quê. Mas isso é o resultado da falta de anjos, porque um dízimo é igual a um anjo. Aqueles que se recusarem a pagar dízimos, estarão sem anjos defensores, como está escrito: traga todos os dízimos para a casa do Senhor, e eu vou repreender o devorador por sua causa. Malaquias 3, 10-11. O serafim disse: no momento em que você paga o dízimo, recebe um anjo que combate o devorador por sua causa. Seu inimigo, que é nosso inimigo, está lutando contra o dízimo porque quer que sua casa seja oprimida por demônios. Ele quer a ausência de anjos em sua casa. O anjo do Senhor disse ao meu evangelista que era uma testemunha: ó testemunha, ore para que o agente seja transportado para diferentes casas. Ore para que o agente possa ver as casas que falharam em pagar os dízimos, e ficam oprimidas por demônios. Naquele momento, o evangelista orou. Quando o evangelista terminou de orar, um dos serafins disse ao evangelista: olhe, já estamos na primeira casa e o instrumento está testemunhando sua realidade. Na verdade, quando o evangelista estava orando, senti uma poderosa unção e me tornei luz. E então me vi voando com o serafim. Mais tarde nós pousamos em uma casa na cidade. Eu percebi que era minha própria casa. As asas deste serafim foram implantadas, mas seus pés não estavam tocando o chão. No entanto, meus pés tocaram o chão da minha sala de estar. Imediatamente notei que nos 4 cantos da minha casa havia tecidos vermelhos em forma de fita. Notei que esses tecidos vermelhos em forma de fita foram estendidos, além da casa até o infinito. Eu não conseguia ver até onde ia a fita. Minha casa tinha esses tecidos de fita vermelha por todo lugar que iam além da casa, para destinos desconhecidos. Enquanto eu estava maravilhando, o anjo do Senhor me disse: você está atordoado com esses tecidos avermelhados em forma de fita, e está se perguntando onde eles estão indo. Entenda que cada fita em forma de tecido é uma escravidão, uma ligação.
Embora você seja um pastor, você tem laços de servidão em muitos aspectos da sua vida. Mas toda vez que você doa um dízimo, recebe um anjo cuja tarefa é romper um desses laços de escravidão. Libertação significa ações de muitos anjos que você recebe através do dízimo que está dando. Você notou que esses tecidos em forma de fita são vermelhos. É porque estes são laços de sangue e escravidão. Um desses tecidos em forma de fita vermelha é uma ligação de comportamento, outro é uma ligação tribal. Você está se perguntando, de onde esses tecidos em forma de fita estão indo? Não se preocupe. Eu vou te mostrar. O anjo do Senhor disse: o que torna as suas casas oprimidas por demônios são sua origem, seus antepassados e seu passado. O objetivo do diabo é que seus antepassados possam segui-lo. O anjo do Senhor me disse: no passado, seus antepassados assinaram pactos e alianças com o Deus da floresta. Portanto, um desses tecidos de forma de fita que você vê aqui, é uma escravidão, uma ligação que está indo para a floresta. Existe o arquivo que o inimigo está usando para amarrá-lo. Ele está usando isso para que a progenie possa pagar o preço. Estes são contratos. Seus ancestrais queriam poder, então eles invocaram o Deus do trovão. Como resultado, sua progenie e os descendentes aos quais você pertence, foram mantidos em cativeiro pelo Deus do trovão. Seus ancestrais faziam rituais e cerimônias que atraíam demônios. E esses demônios devem emergir no mundo físico através do nascimento de seus descendentes. Toda vez que uma criança nasce em sua família, o demônio que foi convocado pelos antepassados no passado, encarnará no corpo da criança que nasce no mundo. O demônio vem novamente através do nascimento da criança. Estes são demônios do passado que estão chegando ao presente, graças às alianças dos seus antepassados. Toda vez que você comemora o aniversário de uma das crianças da família, você está comemorando um demônio que encarnou naquela criança. E quando todos os membros da família estiverem possuídos pelos demônios de sua tribo, alguns dos demônios de seu clã e tribo, não terão um corpo para habitar. Como resultado, eles irão morar na parede de suas casas que a tornará oprimida por um demônio. Contudo, quando você paga um dízimo, um de nós, serafins, viremos morar em seu lar e cortaremos os laços ancestrais e demoníacos em sua casa. Pode ser um laço de comportamento que remonta aos seus antepassados. Alguns pontos de sua libertação requerem virtudes, não oração. O anjo disse: está escrito: esforce-se para acrescentar à sua fé a virtude. 2 Pedro 1, 5. A virtude está além da fé. A libertação também é causada pela virtude. Enquanto eu estava fora do meu corpo conversando com o anjo, os anjos que foram deixados com o evangelista disseram-lhe: o diabo se certifica de que sua família e sua casa são assembleias de opressão, para que o marido venha com os laços da família dele, a esposa viria com os laços de sua família e os filhos receberiam laços de ambas as famílias. Mas graças aos seus dízimos, nós removemos esses tecidos em forma de fita que são os laços de sua família, clã e tribo. Toda vez que você der um dízimo, você receberá um anjo que removerá um desses laços. No entanto, muitas das celebrações de aniversário comemoram os espíritos de seus antepassados que nasceram e encarnaram nos filhos de sua família. O anjo disse: sua religião terrestre tem uma libertação mal definida. Entenda que Abrão pagou dízimos e a mulher que foi amarrada, foi libertada pelo Senhor por causa daquele dízimo. Toda vez que você dá dízimos, você está criando uma virtude. Satanás amarrou essa mulher, filha de Abraão, por 18 anos. Ela não deveria ser desatada dessa escravidão no dia de sábado. Lucas 13:16. De acordo com este anjo, o dízimo que damos cria uma virtude que é uma força que nos entrega e paga a nossa dívida que foi causada pela aliança ancestral. O dízimo que você paga comprará a dívida que você tem com o diabo, devido ao contrato e aliança de seus antepassados. Os antigos deuses deram conhecimento, adivinhação e revelação a seus antepassados. Em troca, esses deuses adquiriram o direito de viver nos corpos de sua progenie, mas seus dízimos cumprirão você desses pactos. Imediatamente eu perguntei ao anjo do Senhor: quais são os deuses que estão lutando contra minha casa e família? O serafim me disse:
Vem. De repente, pegamos um voo rápido para minha província natal, e de meus ancestrais. Quando pousamos, notei que havia águas por toda parte. O anjo disse: seus antepassados em sua província entraram em um pacto com os deuses da água para ter beleza. Imediatamente percebi porque as pessoas da minha tribo eram lindas. Estamos sempre orgulhosos de nossa beleza física, mas não sabíamos que nossa beleza vinha do mundo aquático das sereias. Ele disse: estas são as escravidões da sua família e da sua tribo. O anjo disse: quando você paga dízimos, esta é a batalha que nós lutamos por você. Você nunca pode imaginar o tipo de batalha que nos envolvemos quando você paga o dízimo. O anjo disse: você pode pagar o dízimo em todas as ocasiões, onde quer que você queira, não tem nada a ver com o seu salário. Você pode pegar qualquer dinheiro e pagar o dízimo. Quando Abrão pagou dízimos, não foi de um salário. Enquanto conversava com o anjo, os anjos que ficaram com o evangelista disseram-lhe: testemunhe, você sabe por que a Bíblia diz que um homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne? Gênesis 2:24, Efésios 5:31. O homem e a mulher devem se separar de suas famílias, tribos, clãs e unir-se para formar uma nova geração que está além dos laços familiares e da escravidão. O anjo disse: você pode pagar dízimos matrimoniais. Os dízimos matrimoniais permitem que um casal se desligue dos laços familiares e do cativeiro, para formar uma nova geração. Na maior parte do tempo, o diabo trabalhava nos laços de sangue da família. Os dízimos de casamento permitem que o homem e a mulher deem à luz filhos que não tenham laços com a servidão familiar. Eles estarão fora dos laços familiares e tribais. Então o anjo me levou para a Indonésia em uma casa onde tudo era velho. Havia pobreza em todos os lugares. A casa era velha, a pintura era velha, a panela era velha. Eu vi um homem que estava sofrendo de desnutrição. Então eu vi esse homem indo consultar um místico. Ele disse: eu vim para consultá-lo porque há uma crise na minha família. Imediatamente o místico apareceu com uma bola de cristal e começou a fazer a invocação. O anjo disse: toda vez que as pessoas chegam a um místico que consulta a bola de cristal, elas estarão se acusando. A bola de cristal é redonda e transparente. Ela é redonda porque representa a matriz. Representa o mundo. Quanto ao diabo, está preocupado com qualquer homem que nasce na matriz, e está ligado. A bola de cristal é um círculo vicioso. Entenda porque seu Pai Celeste disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Ele é o caminho porque muitos estão ligados ao sistema e não conhecem o caminho. É por isso que ele disse que é o caminho. Ele é a verdade, para lhe dizer que o diabo está mentindo, e ele é a vida para lhe dar um novo começo. O místico informará ao mundo sombrio que um homem que está na matriz está tentando deixar a matriz. Ele está realmente acusando você porque você quer sair do clã e para sair do clã, você precisa pagar seus dízimos. Nós entendemos que você era ignorante dessas coisas que estão além da sua compreensão, e está além do seu clã e da sua tribo. Então o anjo do Senhor me disse que nós tínhamos que voltar. Naquele exato momento, os anjos que estavam na igreja disseram ao evangelista: testemunha, oremos para que possamos liberar o agente, e para que possamos voltar às casas que são nossas residências, para o trabalho que você conhece agora. Quando o evangelista orou, voltei ao meu corpo. Imediatamente vi anjos saindo, e cada um tomando sua direção sem dizer uma palavra. Este foi o fim deste encontro. Paz, alegria, e o amor do Espírito Santo esteja com seu espírito. Amém.